Mulambo, rainha divina, ó deusa encantada. A senhora trabalha na Umbanda na linhagem de Pombogira, é assim? É. Qual que é o nome da senhora? Maria Mulambo. Maria Mulambo. E esse nome a senhora que escolheu é parte de toda uma organização? Como é que funciona isso? Vem nessa energia. Maria Mulambo das 7 Cruzadas. Eu venho trabalhar nessa energia. Aham. A senhora vem É uma faixa de energia. Essa faixa que se trabalha é a que Mulambo trabalha. Certo. E a gente tem essa história, sobretudo por causa da palavra mulambo, que é vem de uma pessoa que, se a gente tem ideia, que é suja, que é igual mendigo, largada. Que ligação tem isso com a sua linha? Comigo nenhuma. Com a senhora nenhuma. Certo. E... Comigo nenhuma. É o que eu falei para a Xuxa aí, vou repetir. Sim. É a minha linha de trabalho. Claro. Mas claro. isso, não. Nada a ver. E quanto àquela história que diz ela deixou os seus súditos chorando e foi viver na perdição, ou seja, saiu do bem bom para ajudar as outras pessoas, a Mulambo é assim. Essa é a sua história? É uma história que inventaram ou não tem nada a ver no seu ponto de vista? Não. Não tem nada a ver. As pessoas cantam o que querem, acreditam no que querem. Sim. Eu sou o que você quiser que eu seja. Aham, claro. Posso ser sua dor, posso ser sua alegria. Oh. Então, que cante. Digo a você, se não diz respeito a mim. Não diz respeito a si. Não. Claro. Muito bem. E quanto a ser um espírito de uma pombogira, a senhora tem ocupações específicas próprias dessa linhagem, certo? Específico, o que isso você quer dizer? Específicas, assim, que a senhora naturalmente é uma pessoa só, não pode fazer tudo, né? Então tem um número de coisas que é atribuído à senhora como atividades no mundo espiritual. A senhora pode falar um pouco dessas atividades que a senhora faz? Se isso um 6, aqui desse plano, tivesse ideia da hierarquia que existe, Então. de como as coisas funcionam, vocês têm muito que aprender. Sim. Aquilo que não está dentro da minha alçada, veludo vem e resolve. Aham. E vice-versa. Isso com qualquer liagem de orixá que venha mandando nos Exus. Certo. Isso com qualquer linhagem de orixá que vier mandando nos Exus. Com certeza. Que Existe uma hierarquia muito grande. Existe, tá certo. Sim. Mulambo tem uma linha de trabalho. Mulambo trabalha em determinada linha. O que Mulambo não consegue resolver, veludo vem e resolve. Veludo vem e resolve, claro. E assim sucede com os outros Exus. Certo. E nesse trabalho que Mulambo faz em determinada linha, o que ela faz? Ela resgata espírito? Como é que é? Você simplesmente faz uma abordagem muito geral. Sim. Eu vou direcionar o que eu quero falar para você. Isso, por isso.
A gente vem para trabalhar com determinado médium. Claro. Você concorda comigo? Sim. E a gente evolui junto com esse médium. Aham. Tá. Eu trabalho com a minha médium. Eu trabalho corrigindo, preparando essa médium. Então eu acho que a função maior que tem do Exu é estar preparando o médium. É estar corrigindo esse médium. Porque Sun-Ce está falando de uma forma geral. Sim. Da ajuda, da assistência. Mas a primeira coisa que o Exu tem que fazer é estar ajudando e preparando e corrigindo o seu médium. O seu médium primeiro. É. Porque ele precisa ter um bom aparelho para atender. É. Se você concorda comigo? Sim, senhora. Sim. E é isso que é a função. Uma das funções. Uma das. Porque se o médium estiver bem preparado, se o médium estiver disciplinado, andando na lei, ele fará um bom atendimento. Ele? Fará um bom atendimento. Um bom atendimento? A quem vier procurar. Claro, entendi. Então começa primeiro ele, e daí ele vai fazer um bom atendimento para quem vier procurar. Mas primeiro ele tem que estar bem. E a primeira missão do Exu, a senhora diz, é cuidar dele. Do médium com quem ele trabalha. Sim, claro. Precisa estar afinado. Afinado. O médium tem que estar preparado. Sim. O médium tem que estar corrigido. Corrigido como assim, corrigido? Sun-Ce, imagina. Certo. Vou citar um exemplo para Sun-Ce. Tá. Existe a roda do círculo, não existe? Sim. Se Sun-Ce, como médium, estiver nessa roda e tiver com um pensador de vaidade, de disputa, o que Sun-Ce vai acionar nesse médium? O que esse médium vai estar acionando nesse Exu? Porque eu ando nas polaridades. Você concorda? A senhora anda nas polaridades. É. Sim. Então, se o médium estiver aqui, e o médium não estiver com pensamento disciplinado, estiver acessando esse tipo de energia, o que ele vai acionar em mim? Vaidade, essas coisas que ele pensou. Ele está com esse tipo de pensamento. De vaidade, de disputa. Isso. O que esse médium vai estar acionando em mim? Em qualquer Exu. Em qualquer Exu? Em qualquer Exu. Estou falando de mim porque sou eu que estou falando com você. Sim, senhora. O que esse médium vai estar acionando nesse Exu? Esses sentimentos de vaidade, tudo isso que ele está ali emitindo. Ele vai estar trabalhando com o negativo do Exu. Entendi. E é o que vai ser externado. E numa roda dessa, muitas das vezes se trava esse tipo de energia. E a gente tem que estar trabalhando dentro da roda para estar equilibrando esse tipo de energia. Mas quem acionou esse tipo de energia? Um médium. Então, se você vê a importância do que eu falo? Vejo. Vejo, sim, senhora. Então, se você vê como é que tudo começa no médium? Realmente. E se esse médium não tiver disciplinado, como é que ele vai atender? Não vai dar coisa boa, não. Então, se você entende o objetivo dessa casa, sim. Mas, às vezes, muitas vezes acontece que o próprio médium não entende esse tipo de coisa. Leva um tempo. E, às vezes, não entende. Que demora, né? O que é que demora? Sim. Quando a senhora entende o objetivo dessa casa, só para quem está ouvindo, porque aqui se estabelece o candomblé como estrutura e a umbanda como um atendimento de serviço ao próximo. Sim. O candomblé é para estar fazendo o quê? O equilíbrio da energia. Sim, do médium. Isso se vem com o quê? Com o trabalho com o orixá. Certo. Nós, entidades, precisamos desses médios equilibrados e com ectoplasma suficiente, sempre renovado, para a gente estar incorporando e fazendo uso desse ectoplasma. Olha. Suficiente, sempre renovado, são palavras que normalmente, com as quais normalmente não se preocupa muito por desconhecimento. Como é que é estar com o ectoplasma suficiente, sempre renovado? O que requer do médium para estar bem assim? O que requer para você viver nesse mundo aqui? Alimento. Só? Não. O que você precisa para estar aqui?
Precisa do ar, dos elementos, precisa da... Não estou falando nesse sentido. Aham. Qual é o sentido, senhora? Para você viver aqui, entre as pessoas, você precisa de quê? De trabalho, de disciplina, sim, de sim. seriedade, de responsabilidade. Realmente. Você concorda comigo? Sim. Isso é tudo isso. E esse compromisso que tem que ter em tudo, principalmente no espiritual. Ah, claro. A senhora está dizendo que para manter a vida a gente vai procurar o trabalho e acorda cedo, mas para o espiritual normalmente não se vê igual. Não. Aham. E é o que tinha que se ver primeiro. Primeiro? Com certeza. Se você estiver equilibrado espiritualmente, então você vai estar bem para ganhar sua vida lá fora. Para você ultrapassar os seus obstáculos. Sim. Você concorda comigo? Sim, senhora. Em qualquer orientação religiosa que você for. Mas as pessoas não procuram orientação religiosa para fazer esse encontro com o sagrado. Para se melhorar. Não procuram orientação religiosa? É. Aham. Seja numa casa, seja num terreiro, seja numa roça, seja numa igreja. Ah, As pessoas vão por isso, homem? não. Não. As pessoas vão por quê? Por que procuram a gente? Querem homem, Homem. querem carro, querem bom emprego. O que fazem por isso? Eles querem tudo isso. A sua pergunta é o que eles fazem por isso? Para adquirir isso? Realmente. Quando você chega, a qualquer que seja, qualquer casa que seja religiosa, você tem que procurar o seu encontro com o sagrado que existe dentro de você. Como é que você vai querer aquilo que não é para você? Querer o que Concorda? não é para mim. Mas a maioria das pessoas só querem isso. Por que a senhora acha que isso aconteceu com as pessoas? Elas ficaram condicionadas, será? Sem vergonhice. Sem vergonhice? É. Sabe o que esquece? Do brilho, do compromisso que elas vieram fazer aqui. O compromisso de cada um emite um brilho. Com certeza, se você estiver compromissado com aquilo que você resolve fazer, você brilha. Nossa. E para que Claro. querer o brilho do outro? Mas sempre quer o brilho do outro. As pessoas querem sempre o brilho do outro E o que é do outro? e o dela fica ali apagado. Claro, porque ela não está preocupando, não está ligando para isso. Não tá ligando para isso. Ixi. Claro, claro. Isso você sabe, você não tem que ficar. Senão Pois você é. não sabe disso. Estou falando alguma coisa. Não, mas assim, hoje em dia, o óbvio já pra gente é outra coisa, né? E a gente tem que estar sempre lembrando o óbvio. Sim, senhora. Realmente. Voltando ao que você falou da casa. Da casa. Então, a casa quer preparar o quê? Um médium. Médio. Porque se o médium tiver evoluído, tiver no caminho que se espera que ele faça, a casa fará um bom atendimento. Claro. Um bom atendimento com os consulentes, né? Certo. Claro. O médium tem que estar disciplinado. O médium tem que estar sabendo da posição dele. O médium tem que ter consciência do compromisso dele. E é isso que a gente trabalha. Só que tem uns que fingem que não estão entendendo. Mesmo depois de incorporar, finge que não está entendendo? Porque às vezes eles apanham e acham que é o outro que está mandando, que é isso. Está sendo corrigido. E não tem consciência que está sendo corrigido. Olha. Ele está sendo corrigido enquanto ele está trabalhando na mediunidade dele, é isso? E a senhora diz que ele não tem consciência que está sendo corrigido. Mas dá um exemplo para a gente entender. Se você está andando errado no seu trabalho, na sua casa, terreno, na sua casa espiritual, Sim. o Orixá manda o Exu avisar, alguma coisa está errada. E às vezes o médium sente, o médium é intuído, às vezes o médium ouve de outro, às vezes acontecem uns percalços na vida, mas é muito fácil dizer que é o outro. Realmente. Sempre é o outro. Sim. O problema de vocês é que é sempre o outro, nunca é vocês. Se reconhecesse, podia arrumar. Mas tem que querer. Tem que querer? Não tem?
Tem que ter a vontade, assim a senhora fala, né? Mas a vontade, ela só surge se o prêmio estiver claro. Mas depende do que você quer. Depende do que você deseja. Porque às vezes tem um propósito para você e você quer outro. Claro, claro. É, realmente. Depende do que a gente quer, né? Ou a senhora diz assim, da proposta que tem pra gente. É. Se vocês acordam isso, quando chegam aqui, vocês não querem mais saber disso. Ah, entendi. Acordar quer dizer assim, antes de encarnar, já combina lá. É. Daí chega aqui e não quer mais isso. Tem um livre-arbítrio. É. É sábio. É muito sábio. A senhora diz, Deus foi sábio de deixar o livre-arbítrio pro homem? É. Faz a escolha. Mas Você não faz. Faço, mas se ele faz a escolha errada, daí ele cai. Isso é um problema dele. Seu, da minha médica, de qualquer um. Certo. Vou falar dela. Tá. Ela tinha planejado outras coisas para fazer hoje. Eita. Mas sabia que tinha que estar aqui. Ela não faz opção? Faz. Poderia ter optado por que ela resolveu fazer. É, programação dela. Mas aí é ela com a consciência dela. É. Ah, Aí ela tá aqui. Está aqui. Ela decidiu estar aqui para eu estar aqui. sim. Então, ordem, todo mundo recebe a toda hora. Eita. Cabe ao médico. Atendeu ou não? Mas se ela fez isso só pra agradar a senhora? Não. Ela sabe que ela tem compromisso. Ela tem responsabilidade. Então, quando a senhora vê muita gente dizendo assim, vou fazer pra agradar o meu Exu, tá meio fora do... Nós somos Exus, sempre vamos ser Exus. Sim, mas... Independente de eu trabalhar em você, no outro. É. Mas independente de agrado também? É. Claro. E a ordem Você tem segue que em ordem. estar para cumprir a sua obrigação e aquilo que você assumiu. É. Não é para agradar. Mas se ela disser, puxa, eu já... Hoje é domingo. Já tô assumindo segunda, terça, quarta, sexta, sábado. Por que domingo também, dona Mulamba? E aí, a senhora fala o quê? É o que tem que ser. É a ordem da mãe dela. Claro. Ela aceita ou não. Ah, tá certo. Quando a senhora diz ordem da mãe dela, quem que é a mãe dela? O Ori. Claro. A regência espiritual. É. Claro, claro. Então, parece que quem se compromete com a mediunidade tem que acabar até ficando disponível nas horas que não quer. É. A realidade é essa. Não é diferente disso. Claro. E a senhora? Então você não se compromete. Concorda? A senhora quer dizer, se eu não estou disponível a qualquer hora, então eu não estou comprometido. Não tá. Não tá. Não. É. O que você recebe ordem ou você dá ordem? Verdade. Você recebe ordem. No caso da gente. Vou falar uma coisa para Sunsê. Senhora. Para Sunsê estar num lugar, É. de qualquer orientação que for, Hum. raciocina. É a lógica. Você não pode estar lá fazendo o que você quer. Realmente. Não faz sentido, faz sentido? Não. Eu vim para cá e fazer o que eu quero. Não. É você. Isso é persona. Claro. Tá no meio e seguir as regras ali. Senão não vai. Claro. No mundo que vocês vivem aqui, É. tudo não tem regra? Regra. É a mesma coisa. Mas se a senhora torna o compromisso com a mediunidade uma coisa tão difícil, ninguém mais Não, vai não é querer. difícil. É sério. Sabe por quê que eu vou dizer isso para Sunsê? Sunsês aqui tem tempo para tudo. É verdade. É verdade. Para fazer saidor, É. para fazer beberico. Sim. Por que não pode ter? Tempo para espiritualidade. Mas tem também, mas todo dia. Arruma-se tempo para tudo. Quem tá todo dia em algum lugar? Verdade. Você conhece alguém que A esteja gente todo exagera dia? também, né? Claro, claro. Porque Sunsês estão sempre nos extremos. É tudo ou nada. É. E para defender o nosso ponto e para ficar acomodado, exagera tudo. A senhora vê isso? Claro. Mas como que a gente muda isso? Porque
Muita gente diz assim, vai ficar bitolado. Na ficar religião. bitolado. Na religião. Na bebedeira, saindo coisa minha, não fica bitolado. Não, é mesmo, né? Ninguém para. É tudo questão de ponto de vista. Ponto de vista, claro. Você não tem suas prioridades? Sim. E nunca é espiritual. Prioridade. Só na hora O que que não precisa. dizem, vocês não dizem que vocês são seres espirituais vivendo a vida material? É. E se vocês põem a vida material em primeiro lugar? É. Tem sempre aquela pergunta, o que vai adiantar eu me esforçar tanto se amanhã eu erro, ela puxa minha orelha? A sua mãe não faz isso desde que você é pequeno? Sim. No trabalho não faz isso desde que você começa a trabalhar? Faz. Isso faz parte. É, É aprendizado. faz parte. Claro. Quem é você para achar que sabe tudo? Quem são vocês? É. Que acha que sabe tudo, né? Tá no caminho. Mas na hora que precisa, corre em vocês e pede ajuda. É. Aí vem conversar, vem fazer limpeza, que vai ter uma reunião importante, vai ter... Como se isso adiantasse. Ou seja, vocês não esquecem o que a gente fez ontem. Que o ideal seria, né? Nesse caso. O ideal seria cultuar sem pedir. O ideal seria você colocar sua energia naquilo que você acredita, nessa cadeira ou em qualquer outra coisa, sem estar querendo nada em troca. Em troca. Às vezes eu repito o que a senhora fala para que o barulho do ambiente não faça se perder o seu ensinamento, tá? Às vezes até parece meio infantil, mas é aqui para ter certeza que se pega. Então, dona Mulamba, a senhora estava falando antes que o que o médium tiver, ele vai ativar no Exu. Daí a gente tem essa ideia que o Sr. Tiriri revelou bastante, de que o Exu não é benevolente. A pombagira também não? É neutra? Eu posso ser a sua alegria, a sua tristeza, É, a senhora começou dizendo isso. Sim. a sua calmaria ou a sua tormenta, o seu sorriso ou a sua lágrima. Depende do que você me pedir, depende do que você acionar em mim. Depende do que eu acionar na pombogira. Mas vocês não têm o direito de falar assim, eu não gosto de fazer maldade, ele pode acionar isso em mim enquanto ele quiser, que eu não vou fazer. O que é isso? Como? O que é isso? O que é isso? É, É a moral que vocês têm. maldade. Maldade. Maldade? Fala uma coisa para um ser. Sim. Mal é consciência atuante. Certo. Não existe. A gente atua diante do que está se emanando. É. Agora, se um ser emana é bem ou mal, isso não cabe a mim. Isso cabe a um ser. Claro. Que chegou a esse nível de evolução de ter o quê? Consciência. Consciência. É o sentido do discernimento lá. É. Aham. Então, o mal nada mais é que consciência atuante. Entendi, claro. Você tem uma certa consciência, aquela consciência atua em você e faz você decidir por fazer o que os outros entendem como bem ou como mal. Mas é a consciência sua. É a É consciência bom ou mal atuante. para você. É. Mas para a senhora, seria mal uma coisa que, por exemplo, alguém chega e fala, faça uma amarração, dona Pombogira. A senhora ia dizer, imagine, na Umbanda eu nunca farei isso. Primeiro que eu nunca faria isso. Nunca falaria isso. Tá lá, então. É a nossa ideia de que tem de vocês, né? Aham. Se eu ativo o negativo na senhora, a senhora fala, opa, vamos embora. Isso você também tem que saber que aquilo que você Manda. ativa é o que vai retornar para você. Ficou na minha responsabilidade. Mas a senhora faria mesmo que a senhora caísse. Nossa, mas é difícil a gente ouvir isso que ama tanto a Umbanda de uma pombogira séria. Sério, sim. Os seis é que são uma bagunça. Então, porque a gente quer ouvir que o pombogira é uma guardiã, é um protetor, um herói, uma heroína. A cara dela. Depende de como você também vê isso. Sim, sim.
Porque às vezes aquele médico precisa passar por isso. É. E é permitido. Outra coisa que eu tenho para dizer para você. Sim. Tudo que se faz, tudo que a gente fala, ou tudo que se faz, primeiro é permitido. Olha. Recebe ordem. Recebe Se ordem. os Sunsei seguissem Aham. um pouco de todo o respeito, de toda a hierarquia que existe, vocês não viveriam da forma que vocês vivem. Sempre atrapalhados. Vivemos atrapalhados porque não seguimos nem um pouco da hierarquia que existe. Não. Aham. Vocês estão muito envolvidos dentro de vocês, com as paixões de vocês, com os desejos de vocês, com o querer de vocês. Com o intuito de levar vantagem, a ambição. Sempre, Ixi. sempre. Mas como é que cura isso? O tempo? Vocês mesmos. É? Porque se você acha que eu vou curar? Mas é para isso que a gente chama as pombogiras. Para ajudar a gente e curar a gente. E o que vocês fazem para isso acontecer? A gente já vem até aqui. Ah. O povo diz assim, não tá bom, dona Pombogira? Já vem até aqui. Frequento tudo. Nossa, lindo isso. Tocante. É uma parte da ilusão da infantilidade da pessoa isso daí. Porque até o mal que você deseja o outro é inocência. Sabe por que é inocência? Por quê? Porque você está desejando mal para você mesmo. E vai, não adianta, vai voltar. Se ele pedir perdão. Você é perdoado, mas você vai responder. É Olha, perfeito. É a 7ª lei hermética da magia. Causa e efeito. causa e efeito. 7ª lei hermética da magia. A senhora é uma estudiosa disso? Das Algumas leis? coisas a gente tem que saber. Que a gente trabalha para a lei. Claro, sim. E essas leis, a senhora acha interessante compartilhar com a gente? Essas 7 leis? Uma coisa eu acho importante Olha lá. é quando se procura uma casa ou para você ficar ou para você ser consulente, o que vai dentro de você. Se vocês não entendem aquilo que se fala, orai e vigiai. É uma frase perfeita, mas se aplica ao outro, nunca a você. E orar e vigiar é o que você pensa, o que você deseja, o que você sente. A gente ouve, por exemplo, o evangelho que está ouvindo a gente está dizendo, nossa, mas ela está citando frases do Mestre Jesus, uma pombogira profana. Primeiro que eu não sou profana. Olha lá. Explica pra gente de onde surgiu essa ideia que a pombogira é profana e que a gente pode ditar o que ela pode pronunciar ou não. É porque isso aí que você sabe está dizendo não condiz. Não condiz. Jesus foi uma pessoa como eu, já fui, como Sunsei ele é, Sim. reencarnou, É. cumpriu a missão dele, foi um grande mestre. Foi um grande, claro. Por isso que a senhora cita. Sim. É. Parabéns para ele, cumpriu a missão dele. Certo. Sim. Como cada um de Sunseis tem que cumprir a de vocês, Tem que cumprir. Claro. seja fazendo o que for. Fazendo o que for. Aquilo que Sunsei se prontifica a fazer, você tem que fazer o melhor. Certo. Não o melhor que o outro, mas o melhor que Sunsei tem para dar. Tem que fazer o melhor, a senhora está dizendo não que o outro, mas daquilo que eu tenho para dar. Sunseis é que faz entendedor do jeito que Sunseis querem. Claro, por conveniência. Porque ninguém quer dar o melhor de si. Ninguém quer dar nada, só quer receber. Só quer receber. Mas seria o instinto de sobrevivência que transpassa isso pro mental? É mais uma desculpa. Mas vamos ver o que a senhora tem a dizer. Porque olhar para dentro de Sunsei e se melhorar, isso é muito difícil. Porque o instinto de sobrevivência só quer receber, para poder por conta da manutenção da vida mesmo.
mas é falta de consciência e de esclarecimento. Aham. Que o que Sun Ce precisa, Sun Ce faz parte disso aqui. Sun Ce tira do universo. É. Só quer tirar a energia do outro, que é do outro. Ah, Não se conecta, seja lá com que o nome que suceder. com Deus, Olorum, Zambi, não importa o nome, Alá, É. Jeová, não importa o nome. não importa. A conexão que é importante. E às vezes tem gente que nem vai, nem precisa ir para um lugar desse. Simplesmente senta, olha uma árvore, olha o mar, se reconecta. Reconexão, religar Aham. com aquela partícula divina que existe dentro de cada um. Religar com aquela partícula divina que existe dentro de cada um. Religião quer dizer religar. Religar. Religar com o que é divino. Certo. E no Sun Ce não necessariamente precisa de uma orientação religiosa para isso. Você pode se religar a qualquer momento, a hora que o Sun Ce quer. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz A isso. maioria das pessoas não faz. Não faz. Quando a gente ouve dizer que a pombogira é o espírito de uma mulher profana que está pronta para destruir com os casamentos, ou segurar casamento, ou fazer aquilo que não deve, a senhora acha que isso é porque nós humanos sempre procuramos vocês e ativamos o lado negativo de vocês? Porque a senhora disse que se ativar o meu lado negativo eu faço, e aqui a gente só pensa besteira. Volto a repetir. É. O que Sun Ces querem, aquelas vezes que não é para Sun Ces, Aham. Claro. não é? Sim. Às vezes eles querem coisas que Sun Ces não estão fazendo por onde ter. É. Você também concorda? Sim. A questão de ser profana. É. Como é a linha de trabalho que é mais próxima de vibração da de vocês que estão encarnados, então é mais fácil dizer isso. Se identifica. Às vezes, para aquele médium, o Exu parecer, a pombagira parecer que foi uma Cortesã. meretriz, É. uma cortesã, como o Sun Ce diz, Sim, fica melhor. entra na faixa vibratória daquela pessoa, fica mais fácil dela entender. Sim. É como se fizesse um teatro, assim. É. Porque com a fé dele... O outro precisa acreditar nisso, porque ele acha que é isso. Ah... Eu falei para Sun Ce, eu sou o que você quiser. Sim. Claro, a gente está rodando e voltando sou o nesse que você ponto. quiser. Claro. Se você quer acreditar que eu sou uma meretriz, nossa, vou fazer você acreditar que você precisa disso. E a senhora vê isso já no mental da pessoa, antes dela falar, já, a senhora já sabe qual é que é o jeito que ela vê a senhora. Para a senhora poder trabalhar um certo planejamento para atender a pessoa. Não é? A gente ouve. Vocês ouvem? Nossa, os nossos pensamentos são tão ruidosos. Não, é a coisa mais simples que tem. Se você pode mandar uma mensagem para mim sem você falar, Sem falar. precisa. Claro. Sim, sim, senhora. Agora então, às vezes quem está ouvindo está dizendo, mas Jefferson, pergunte para ela o seguinte: não é culpa deles mesmos, dos Exus, das pombogiras, o preconceito que tem por eles decidirem serem neutros no lugar de serem positivos? Porque daí nunca eles iam fazer uma maldade que alguém pede e não seriam reconhecidos como maldosos. As pessoas falem aquilo que convém falar. Tá sempre defendendo um ponto de vista, né? Porque a maldade é sua, não é minha. Certo. Mas é mais fácil se você transferir isso para mim. A maldade é do Exu, Claro. mas a maldade é sua. Sim. Um exemplo. Falei para você e volto a repetir. Consciência atuante, a consciência é sua. Ah, agora ligou o negócio. Ou seja, o mal é a consciência atuante. Mal não existe. Existe consciência atuante. Certo. Você trabalha em cima da sua consciência. Você trabalha em cima dos seus desejos. É essa energia que se trabalha. A energia da sua raiva, da sua paixão. Isso é inerente ao ser humano. Certo. Mas vocês vibram muito nisso. Vibramos muito nisso. E é nisso que é trabalhado. Ou seja, nós mesmos... Abre as portas. É, claro.
Então vocês sofrem esse preconceito, não é por culpa de vocês mesmas de fazerem o que a gente pede quando o lado negativo de vocês é ativado. É por conta nossa de ativar esse lado negativo em vocês. Ah, claro. E a hora que a gente parar, vocês também param. É. Por quê? E você também vai receber aquilo que você pediu. Você imagina. Sim. Você chega, tem aquela árvore ali. Aquela árvore. Ali existe energia, eles elementais. Certo. Eles não estão no nível de evolução que você está, não tem consciência. Não. São energia apenas. Certo. Apenas energia. Certo. E se você vai ali, pede, eles têm culpa? Não. Não. Se você está acionando algo sagrado, É. porque é sagrado, Sim, sim, senhora. E aí? problema de vocês. O que Ué, vai surgir daquilo, azar. Mas e se a gente não tiver conhecimento, daí a gente fala, ah, mas eu não sabia. Na hora do resultado vier aqui... Sabe. Sabe por que sabe? Quando você está desejando o mal do outro, quando você deseja aquilo que não é para você, você já está errado. Já. Eu sei que eu tô errado, mas eu não sei que o retorno vai ser tão ruim. Né? A gente sempre acha que o retorno vai ser... É porque nesse local de inocência, É. é cômodo para vocês. Ah, claro, claro. Concorda? E a verdade vos libertará. Bonito, né? Filosófico. É. Mas é... A senhora está se divertindo. O que tu ia dizer? Arrepio. É cômodo, então. Não é? É, realmente, Deve estar gritando lá dentro. não abrir assim os olhos ajuda a gente a continuar mais um pouco no gostoso. Até que escorrega e cai. Isso vocês acham que é. Vocês têm a ilusão que é. Aham. Bando de esperto, querendo se dar bem em cima dos outros. Ixi. Mas aí depois, quando acontece, a culpa é do outro. Depois que acontece, a gente transfere a culpa. É, Tá. não é mais fácil? Sim. Mas quando a pessoa diz assim, ah, mas eu só dei o troco. Eu só dei o troco. E prova, o outro me fez isso, e mereceu mesmo. Dentro da ótica dele, ele está certo. Claro, Porque ele acha que ele é um inocente. sim. Ele faz. Ele faz. A senhora não vê que existe vítima no mundo. Mesmo que ele dê todas as provas, a senhora vai Não. olhar para ele e vai dizer, ele desencarna e encontra com a senhora. Não, Ah, tem vítima, não. não tem Ninguém é vítima? inocente. Ele fala, mas ele matou meu pai, roubou minha mãe, tirou nossa casa. E... Quem é o dono da verdade para estar resolvendo isso? Da forma que você acha melhor. Então só tenta resolver quem se acha o dono da verdade. Resolver com as próprias mãos. É, porque vocês fazem isso. Fazemos. E tem casa que faz isso. Casa, ou seja, terreiro, É, que faz... que decide, tem a opção de pegar algo sagrado para dar essa direção. Sabe por quê? Tem público para isso. Claro. Tem casa que aceita trabalho de maldade e direciona para a solução, que a gente estava falando, porque A tem solução, público. Claro. com certeza. A solução, ou seja, para resolver com as próprias mãos. Faz uso do sagrado para isso. Certo. Porque a energia, ela existe, ela é neutra. Aham. E foi dado sabedoria a alguns de estar manipulando essa energia. E ele novamente tem um livre-arbítrio de decidir fazer ou não. Então, se chega pro Exu e não é a doutrina da casa, pede uma maldade, o Exu de boa, vamos fazer. Porque a maldade, você que está achando que é maldade, a gente só simplesmente faz. Faz se for permitido fazer. Tudo tem que ser permitido fazer. Sim. E às vezes, quando você chega a um local que é preciso, que você pede, e tem a permissão do alto para fazer. Ah, Tudo tem a permissão. certo. Até para fazer isso tem a permissão. Claro.
E às vezes essa permissão está própria nas leis de Deus, né? A pessoa se sintonizou, abriu o canal. Então, qual que, para quem estuda muito as diferenças, a diferença da Pombogira com o Exu em termos de atuação? Vocês têm mais energia feminina? Isso faz de vocês mais poderosas? Não. O que é? Lembra que eu falei pra você que eu posso ser o que você quiser? Certo. Se você quiser que eu seja um pombogira, eu vou ser. Se você quiser que eu seja um Exu, eu vou ser. Aham. É. Mas entre vocês no mundo espiritual, quem que é mais poderoso, o Exu ou a Pombogira? Não. Tudo tem a sua hierarquia. Ah, Eu trabalho até determinado ponto, aquilo que eu não consigo resolver, na minha média o veludo seu vem. veludo vem. E é assim. É perfeito. Perfeito. É. Bom, então nesse caso o seu veludo está acima da senhora. É. Mas tem Exu que está abaixo da senhora? A coroa da minha média? Não, O que no você tá mundo falando? espiritual. A senhora é chefe de alguém? Pombogira consegue ser chefe de Exu? Exu é Exu. Claro. A gente está nessa faixa de Exu. Certo. E a gente respeita bem. Um respeita bem o outro. É. Por isso que eu volto a repetir que se um seis entendesse um pouco disso aqui, sim. pegasse um pouco desse conhecimento para praticar aqui, É. muita coisa não acontecia. Nossa. Porque aqui na Terra, o que define a hierarquia é o conhecimento de determinada pessoa, que ele é tão experiente sobre aquele assunto que ele pega o cargo de gerente daquela empresa. O que acontece aqui é, Como é que é? cada um tem seu tempo dentro da sua esfera de trabalho. E há o somatório disso, há a união disso. Coisa que vocês não sabem o que é viver isso aqui. Vocês não sabem o que é cumprir uma ordem. Certo. Ordens são ordens. Hierarquia é hierarquia. Ponto. Mas esse ponto aí, sobretudo na religião, coloca um medo nas pessoas de querer fazer o que o Exu quer que ela faça e não seguir a própria consciência. É que Sun Tzu é aquilo que você pensa, né? Concorda comigo? Sim. Cada um é o que ele pensa. Não é? Ou ela pensa. É assim. Sun Tzu age da forma que Sun Tzu pensa. Que seja certo. Que seja certo. Claro. Mas a senhora não está Pode ensinando. ser errado para mim, mas é certo para você. E vice-versa. Certo. Mas se uma pessoa questiona uma ordem da senhora, o que a senhora faz? Porque tem que respeitar a hierarquia. Então você está se referindo a quê? É. A uma pessoa que vem até a mim? Sim. Porque a senhora está dizendo que a gente não sabe respeitar a hierarquia. E eu estou dizendo que a gente não vai respeitar uma coisa que a gente acha que é meio uma ordem meio estranha. Eu vou dizer? É? Tô preocupada com isso. Se ele dissesse, não, dona Mulamba, a senhora está falando para eu fazer um jejum, por exemplo, de um dia, mas eu não acho que isso é importante para o que a senhora quer. E aí? Foda-se. Claro. Aí eu abraço, rio, foda-se. Eu não vou deixar de ser Exu por causa disso. Não. Então, não faz diferença. Não pra faz mim. diferença para a senhora. Ou seja, a pessoa não faz, a senhora também não vai perseguir ele, fazer uma maldade para ele, Não. porque ele não ouviu uma ordem da Que senhora. maldade ele faz? Ele mesmo faz. Já tem bastante, né? Nas costas dele, não precisa mais. Aquilo que Sun Tzu pensa, você atrai. É a lei da atração. Então, Claro. Não precisa de mais peso. não, pra quê? Já tem bastante. Vocês ali. mesmos se enrolam. A gente mesmo. É. A senhora está se divertindo. E a senhora, quando lida com os humanos, o que a senhora acha que mais falta na gente, além da vergonha na cara? A senhora já falou. Falta mais alguma coisa que isso? Não, eu digo assim, quem ouve vergonha na cara, como é que deve traduzir isso? Falta de disciplina, falta de respeito, compromisso, Respeito, responsabilidade. Isso, Isso. tudo isso. Que para vocês é muito difícil.
Vocês são um bando de disciplinados, querendo se dar bem em cima dos outros. Como que a pessoa diferencia um Exu de um espírito zombeteiro quando o Exu está agindo na consciência do mal? De um espírito trevoso, por exemplo. Como é que a pessoa diferencia? Não chora, não. Chora? Eu rio. Chora aí, claro. Você vem falar de espírito zombeteiro? Sim, trevoso e tal. Trevoso é quem chega. Quem chega em você. É. Claro. É que eu sempre penso em quem vai ouvir e vai procurar vocês. Que a gente quer passar uma imagem boa da Pombogira. Então, Não tá bom ser neutro, né? tem que passar a imagem boa de quem vai consultar, do que você vai pedir. É isso que quem estiver ouvindo tem que saber. Vai falar pra quê? Pra pedir o quê? O que você tá sentindo? É isso. Só que, dona Pombogira, Trevoso? Trevoso? Você fala de trevoso? Sim. São vocês. somos nós encarnados. Trevoso. Zombeteiro, trevoso. Zombeteiro e trevoso. Só que, olha, é uma piada. Dona Mulambo, quando uma mamãe está escutando e o filho vai na Umbanda e ela não quer que ele vá porque sabe que lá é lugar de espírito que faz mal, e ele diz, não é, Mas mãe. quem Lá, falou isso pra você? lá ninguém faz mal. Quem falou isso? Do que isso o quê? Que vocês fazem mal? Se você que for, vá a Umbanda. Isso, uma criança que vai na Umbanda. A mãe sempre fica dizendo assim, não vá, porque lá o espírito faz maldade. Se pedir, o nego faz. E a Mas senhora na tá igreja dizendo. também faz. Também faz. É. Na igreja? A maior magia do seu pensamento. Aham. Claro que se você manipular, potencializa. Certo. Mas você pode desejar que vai plasmar. Sentado nessa cadeira, na praia, fazendo beberico. Então isso novamente é desconhecimento. Certo. Se você não precisa ir num lugar para pedir. Se você for fazer manipulação de energia, de elementos, potencializa. Mas se você joga no astral, os pensamentos que são vocês têm, orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai quem? São vocês mesmos. Não é? É, claro. Então, assim, se a mãe chega na conclusão, porque ouvindo a senhora, ela vai chegar na conclusão. Que vocês, se pedir maldade, vocês falam. Claro, a senhora está dizendo que a maldade veio da pessoa. Quem fez foi ela, não foi vocês. Porque ela não precisa chegar a um Exu, a qualquer entidade que seja. Emana. Emana já. Só a intenção que você tem já emanou. Cara, Já plasmou. entendi. Orai e vigiai. Orar e vigiar. Claro. Ou seja, a consciência da mãe devia estar voltada se o filho é bom ou não. Se teve educação ou não. Claro. Porque o mundo, de qualquer forma, não vai ficar protegendo ele depois que ele crescer. Sempre volta pra gente a responsabilidade. Então, a senhora acha que uma mãe assim que diz assim é um pouco hipócrita? Um pai, ele está querendo cuidar do filho, não quer deixar chegar perto de um espírito que faz maldade. Já manda pro espiritismo no lugar de mandar pra Umbanda. Candomblé, então, que mata bicho. Se isso ser o Lambo vê, Senhora, muita gente que frequenta essas igrejas, certo. elas falam coisas e fazem outras. Ah, é fachada só. É. Ixi. Se esse lugar que você for te melhorar como ser humano, tá fazendo o papel dele. Tá fazendo o papel dele. É. Claro. Evolução. É, O que você vê aí não é. não é? Eu falo uma coisa para você e pratico outra. É, Adianta. não adianta. Não. Faz a gente achar que estamos andando nas nuvens e pisando em algodão. É. Que alcançamos alguma coisa com Vocês esforço. são os santinhos e vocês são os inocentes, né? Que se fazem de santinhos e inocentes. É. É, claro. Nossa.
Mas a senhora está ensinando responsabilidade pessoal, que é um negócio que a gente não quer ter. Ah, 10 anos. não, óbvio, não é? É. Porque a gente quer o seguinte, quando a gente lida com Exu e Pombogira, vocês só façam o bem e protejam a gente da gente mesmo. Mas e se vocês inconscientemente não querem essa proteção? Claro. Você imagina que se um ser, É, onde se você estiver, é, ou conversando com o Exu, ou, no seu caso, você está lá, é. pensando horrores. Horrores. Se você quer se melhorar, Não. Tô ali naquela faixa da então... mesquinhez ali. Exatamente. Aham. Só posso O colher aquilo. movimento é de som 6. Ah, é, realmente. Dependente do que som você vibrar. E essa história que a Pombogira incorpora para ela evoluir? Tem verdade nisso? Quem evoluiu? A Pombogira. Mas se você for pensar bem, É, eu que cheguei é. na posição de Exu Deixa. e a minha médium, quem é que tem que evoluir? Mais. Mas é a gente aqui encarnado. É. Então ela não pode um dia ficar brava com a senhora, ir lá na trunqueira e virar a sua imagem de ponta cabeça e não dar mais nenhuma entrega para a senhora. E aí a senhora vai continuar evoluindo igual. Entrega? É. O que é? É, oferenda assim, tipo, coloca na encruzilhada marafo, carne verde e padê. Tudo isso é bobagem. Bobagem. É. Que aquilo que você tem que dar, você não dá. Que é? Que é a sua disciplina, fé. Claro, claro. Que é o seu compromisso. Que é a sua seriedade. Você pode acender 10 velas, botar 10 despachos. Faz diferença. Porque o que a gente tem que dar, não dá. É para a evolução de vocês? Para a evolução, De vocês? a senhora perguntou, não é para nossa evolução? É. Então. A ideia é essa, né? Então, se você acha que eu vou evoluir menos ou mais, É. Então não tem como a gente fazer chantagem com vocês? Ou a senhora faz o que eu quero ou não incorpora mais? A senhora vê que acontece isso por aí. Mas é falta de informação, né? E que informação a gente pode ter da senhora para deixar de pensar desse jeito? Que vocês dependem da gente para vocês a gente evoluírem. depende de vocês? Dos Ou é médios. o contrário? Você, sem aquilo que você acredita, seja lá o orixá, seja lá o que for, É. vai continuar sendo o que é. Ixi. E ao contrário? É, vocês fazem outras coisas aí e vai evoluindo, né? Tipo resgate. Isso não sei. A gente que é médium nasceu com essa missão, né? É. E aí sem espírito A não, minha tem a dela. não sai nada. Ela faz ou não faz. Certo. Claro. Se for ver bem, a Das gente... poucas vezes. Das poucas vezes que ela não seguiu a determinação minha, É. corrigir, sabia, teve consciência. Ela. E aí, ela faz a decisão dela. Ela faz a decisão dela. A corrigenda vem depois. A senhora corrige. Só que- Todo Exu tem essa função com o médico. Todo? Todo Exu tem. Mas e se o Exu foi, por exemplo, o meu pai numa vida passada, numa outra vida eu fui o pai dele? Isso. Esquece isso? Coisa básica, pai, mãe. Esquece isso? Não, com certeza. Nós estamos na hierarquia de Exu, De Exu, neutro. de ajudar. De ajudar aquele médium a fazer a caminhada dele. Certo. Mas não tem nenhum laço afetivo aí pra dizer, esse é meu queridinho. Oh, não. Tem a ordem a ser cumprida, como eu tenho. Como eu cumpro. É. Ela também tem que cumprir. É simples assim. Sim, mas a gente espera de vocês, assim, um carinho maior. Né? É, E não é bem assim, depende. claro.
Se você tá falando carinho, passa a mão na cabeça de coisa errada. É, realmente. A gente, infelizmente, ainda vê carinho assim, né? É. Claro. Mas nem é só isso. É a senhora ter um pouco mais de tolerância com ela quando ela faz as coisas erradas. Não. Corrigir. Tem que corrigir. Tem que corrigir. A sorte dela A sorte dela. é que ela tem consciência disso e sabe Aham. o que tem que ser feito e faz. É. Ela recebe ordem. Recebe ordem. É. Ou seja, todo médium trabalha com Exu. O preto velho já é mais, né? Recebe ordem. O preto velho jamais vai falar uma coisa para São Ser É, se não for permitido ele falar. certo. Ninguém vai falar nada a São Ser que não seja permitido falar. É, É lindo. É hierárquico. se for ver bem, É funciona. respeitoso. Funcional, né? Um negócio funcional não deveria ser tão temido igual a gente teme, né? Por que a gente teme tanto Vocês você? são tortos. Somos tortos? Isso quer dizer, temos um viés aí pra conveniência. Ah. Viés a conveniência. A senhora gostou? Olha lá, até o vento tá aplaudindo lá, ó. Viés a conveniência. Eu gostei. Não temos? É, que é conveniente para vocês. Sim, claro. Mas no fundo é uma ilusão do que é E as conveniente. pessoas- O candomblé, Ah, ele dá um ensinamento que as pessoas estão vendo e não querem aceitar. Que é de unidade. unidade. Um colar de pérola. Ele só tem valor com uma pérola? Não, senão não é colar também. É. Claro. Você entende isso? Entendi. Mas eu entendi. Mas a senhora quer chegar aonde? Entendi que é colar. A gente começa pelo colar. Certo. Então, o candomblé, ele ensina que eu não vou estar bem se você não tiver. É a unidade. Olha. Se aquilo que atinge a ele está nessa casa, para atingir a mim é todo o corpo de médium. Ixi. Não querem ter consciência disso. Não entende que a função do outro foi dado a ele, e não a você. A você foi dado outra função. Aham. Será que por desejar a função do outro, você teria capacidade para fazer? Não. Resignação para fazer? Ah, Esquece da sua missão. Porque está preocupado com o outro. tá preocupado com o outro. É. E o candomblé, ele ensina isso todo dia. Todo dia. Que se o irmão não está bem, ninguém está bem, a casa não está bem. Que eu dependo de vocês, você depende de mim. É a unidade. É a união. Claro. Parece que cria uma força muito mais poderosa essa. É, porque é isso que o orixá de cada um quer. É isso. Mas volto a repetir. Sim. Vocês têm um livre-arbítrio de vocês. De fazer aceitador, não. De andar no caminho próprio do próprio elemento seu. É. Mas cada um ouve no Ocã aquilo que tem que ser feito. Ouve onde? Coração. No coração. Certo. Aquilo que tem que ser feito. E aí não faz. Não, Porque você achou tem teu bonito do livre-arbítrio. outro. Que quer viver o do outro. Que viveu do outro. Esquece de viver o seu. Claro, claro. Não colar, como você falou, se vai colar, se tiver vários. É. Cada um cumprindo a sua missão dentro do que foi determinado pelo astral. Daí ele cumpre a função dele, É. que é a do colar. Não pode ser chamado colar. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Toda essa discriminação, toda essa falta de conhecimento. Que dentro não tem. Dentro não tem o conhecimento e a estrutura, E a consciência disso. claro, dessa união que tem que ter e partir da gente. É. É um julgamento do Exu e da Pombogira dizendo que eu sou melhor também, né? Falar que vocês são maus e que isso, que aquilo, como se eu fosse melhor. É. Quem é você para dizer isso? Claro. Aí diz O que assim. você faz no seu dia a dia para falar isso? Olha lá, Claro, daí a pessoa assim, eu sou quem? Eu sou a mãe que tem responsabilidade
Sou o pai que tem responsabilidade, deixo meu filho, ele pode ter 20 anos já, mas eu não quero que ele vá num lugar onde ele se exponha à maldade. Inocente. Não é Às eu, vezes ele não vai a nenhum lugar desse e faz maldade. ele mesmo. Ou os pensamentos deles diários, claro. Não é isso que eu falo pra você. Claro, o próprio fato de falar para não ir em lugar, ele tá julgando o pessoal do lugar, sem conhecer. Não tá sendo melhor. Por que até hoje, antes desse trabalho, não foi aberto essas revelações do mundo espiritual? Porque parece que a senhora tem interesse que a gente seja consciente do que vocês realmente são, da neutralidade, da necessidade de respeito com a hierarquia. Sabe por que tem? Aham. Porque chegamos num tempo em que as coisas precisam estar claras. Quanto mais pessoas conscientes, mais médios conscientes dentro de uma casa, mais essa casa se fortalece no astral e aqui. No Aie e no Urum. No Aie. Mais ela vai estar pronta para atender. Mais ela vai estar forte. Mas é de dentro. Nas casas que você vai, Certo. as pessoas entendem, elas querem fazer esse entendedor do que é um cargo, do que é o tempo passado dentro de uma casa. Às vezes estão 20, 30 anos no tempo de São Seis e não aprendeu nada. Ixi. Adianta. O senhor está dizendo, às vezes tem casa que eu vou visitar, a pessoa está lá já há 20 anos e não aprendeu nada, e a senhora está perguntando se isso adianta. Mas como não aprendeu nada se vocês estão incorporando, está todo mundo vindo... Mas eu não falei para Sunset que não tem um livre-arbítrio? Certo. Então não Se adianta ouve vocês ou falarem. não. Então não é falta de vocês falarem. Não. É a escolha da pessoa. É, porque a correção é dada. É avisado. É avisado. É. É o viés da conveniência. Isso. Antes de algo estourar, como vocês dizem, o médium é avisado. Olha. O tempo todo ele é avisado. Posso falar uma coisa para Sansé? Sim, senhora. Tenha medo quando Exu se cala. Ixi. Porque ele é o primeiro a ser mandado a avisar. Ele avisa. Depois que ele se cala, aí É a consequência. o próprio Orixá resolve. O próprio orixá resolve. Porque a gente recebe ordem Vocês recebem ordem. e a gente avisa. E a senhora faria um mal para sua menina se precisasse, se fosse receber ordem? A senhora não pode falar por Que orixá? mal. Sei lá, fazer ela perder um ônibus. Sei lá, deixar ela doente por uma coisa que ela fez. Sei lá o que é o mal, não pensei nisso. Consequência. É isso que quer dizer, vocês fariam ela pagar uma consequência Se mesmo a mãe gostando dela dela? dá ordem no que tem que ser feito, a ordem é feita. A ordem é cumprida. A ordem foi dada, é feita. Entendi, claro. Posso dar um exemplo dela, já Por que favor. você está falando dela? Para Ela citar é minha exemplo. médium? Sim. Eu falo. No tempado que deu que ela tinha, o que ela tinha que seguir, ela passou um tempo doente. Passou um tempo doente. Mas ela entendeu aquela doença. Entendeu a doença. Mas não teve nenhuma ligação com vocês. O fato dela estar doente. Teve. Teve? Teve. Vocês que fizeram aquilo acontecer. Mas ela entendeu. O porquê? Ela não achou, não pensou, como é que eu tenho algo que me faz mal? Não, ela pensou o contrário. Como algo que eu tenho me fez mal. Ela não pensou isso. Ela pensou da responsabilidade que estava chamando. Ela precisava ser parada, ela precisava ser paralisada para ter mais tempo para pensar. Claro. E ela recebeu dessa forma. Entendi. Porque é tudo como a forma que Sunsei recebe. Certo. Se foi uma ajuda, não posso ver como uma maldade. Claro. É a interpretação que Sunsei recebe. Sim, é a interpretação. Mas nesse caso, não acontece do Exu chegar pro orixá e falar, não, mas coitada. Quem sou eu? Coitada. Quem sou eu? Quem sou eu? É minha protegida, não faça isso. Não existe isso. Não existe isso. Eu recebo ordens. Eu Ixi. executo as ordens. Quem sou eu para questionar a mãe? Quem sou eu para questionar a coroa? Olha. Quem sou eu? A gente vê vocês, Exus e os espíritos, pintados como um mundo encantado ainda, né?
Mas se vocês querem acreditar nisso, se vocês querem acreditar no mundo encantado, então a gente... Pinta. É. A cor que você der, a gente pinta. Ixi, mas na hora que morrer não é assim, não. Acaba o mundo encantado, a cortina cai. A única diferença é que você não tem O a corpo. matéria. É. Fica A mesma pensando merda, igual. é a mesma merda. É a mesma coisa? Tá certo então, dona Combotina. A gente tá se aproximando do fim aqui desse encontro. Adoro encontros. É? Eu Gostei também. dele. Eu também gostei muito da senhora. Sim. Muito obrigado por ter vindo, ter proporcionado esse estudo pra gente. Mais uma oportunidade de reflexão, É. né? Esse é o seu objetivo, esse é o seu caminhar. Esse é o meu cachorro, tá? É. Certo. De fazer com que as pessoas saiam da ignorância. Tá. Claro. Mulambo